Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Esta semana nós vamos estudar a 7ª lição das edições CPAD Adulto da Escola Bíblica Dominical. E o nosso assunto é Estevão, um mártir avivado. O texto áureo diz assim: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Está em Atos capítulo 7, versículos 55 e 56. E a verdade prática, ela diz o seguinte: por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e ainda contemplar a sua glória. Louvado seja Deus! Então a nossa lição, ela traz os seguintes objetivos. Primeiro, apresentar a vida de Estevão, destacando seu testemunho pessoal. E como nós vamos conseguir isso? Estudando o primeiro tópico da nossa lição, que é o testemunho de Estevão. O segundo objetivo, mostrar que o cristão deve permanecer fiel a Jesus diante da perseguição e até da morte. Isso nós vamos ver no segundo tópico, que é a preciosa morte de Estevão. E o terceiro objetivo da lição é conscientizar que cada cristão precisa do poder do Espírito Santo para se fortalecer e permanecer firme na fé em Cristo Jesus. Daí vamos estudar isso no terceiro tópico, que é o avivamento no sofrimento. Muito bem, meus amados, o embasamento bíblico para o nosso estudo desta semana está em Atos dos Apóstolos, capítulos 6 e 7. Capítulo 6 e 7 de Atos. E logo no capítulo 6, nós temos, por exemplo, a separação de Estevão para o diaconato. Nós temos também o seu testemunho pessoal. Temos as obras que Estevão fez, ou seja, ele usado por Deus. E tem também a disputa travada com Estevão através dos seus adversários, os adversários da igreja. Tem também a astuta cilada que seus adversários implementaram contra ele, caluniando e difamando Estevão, e também a sua prisão. O capítulo 6 ainda traz o início do julgamento de Estevão, com o depoimento das testemunhas, falsas testemunhas, e também terminaria o capítulo 6. E no capítulo 7 nós temos a defesa, a apologia de Estevão, um discurso que ele faz em sua defesa na oportunidade que lhe é concedida. E no final nós temos o apogeu desse discurso, desta defesa, e já a revolta dos seus adversários, dos seus oponentes, a ira deles, a vingança deles, e também temos a visão celestial por parte de Estevão no final. Depois disso, nós vemos como os seus adversários investem contra Estevão e o condenam. E também temos o apedrejamento e a morte de Estevão. Isso tudo no capítulo 7. Então, esses dois capítulos é que nós vamos estudar hoje em nossa lição e, portanto, nós vamos então iniciar o estudo da nossa lição de hoje. E o primeiro tópico é o testemunho de Estevão. Este tópico está dividido em 3 subtópicos. O primeiro é Estevão usado por Deus. O segundo, uma covarde oposição. E o terceiro subtópico, a fúria dos acusadores. Então, esses 3 subtópicos nós vamos estudar neste primeiro momento, neste primeiro tópico, que é o testemunho de Estevão. E, é claro, a base está aí no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Então, o que é que nós temos aqui? O nome de Estevão, diz o nosso comentarista, o nome de Estevão aparece pela primeira vez na escolha dos diáconos em Atos 6, 3 e 5. Ou seja, os apóstolos se levantaram para fazer a escolha. Eles estavam sobrecarregados, então resolveram fazer a escolha de 7 diáconos para ajudar no trabalho, no serviço, de servir os discípulos, de servir a igreja. Então,
Vejam que no versículo 3, ele diz assim, os apóstolos dizem, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então, em primeiro lugar, a gente já percebe, pelo versículo 3, que os requisitos para ser diácono são 3, e entre esses 3 está a boa reputação. Então, verificamos que Estevão, ele preenche esse requisito, tanto é que vai ser escolhido entre os 7. Então, ele é de boa reputação, é cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria, ou seja, ele preencheu os 3 requisitos, por isso foi escolhido para ser um dos diáconos da igreja primitiva. E vejam que quando Lucas fala sobre os nomes das pessoas que foram escolhidas, no versículo 5, ele diz, e este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão. Aí ele destaca as qualidades de Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo. Então, esses já são testemunhos acerca das qualidades, das características de Estevão, ou seja, que é um homem cheio de fé e do Espírito Santo. No versículo 8, nós temos o seguinte, outro testemunho de Estevão. Diz o texto, e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Vejam que no versículo 5, ele disse que ele é cheio de fé e cheio do Espírito. Aqui no 8 diz que ele é cheio de fé e de poder. Então, ou seja, a fé continua o mesmo no versículo 5 e no versículo 8, e ali foi substituído o poder por Espírito Santo. Então, o poder que Estevão está cheio é o poder concedido pelo Espírito Santo. E aí Estevão, usado por Deus, cheio de sabedoria, cheio de fé e do Espírito Santo, ele fazia grandes prodígios e sinais no meio do povo. Esclareça-se que os sinais, os prodígios mais comuns exercitado no ministério dos apóstolos eram os dons de curar os doentes e também de expulsar demônios. Esses eram os dons mais comuns que os apóstolos, os discípulos do Senhor da igreja primitiva praticavam, ou seja, curando as pessoas das suas enfermidades e expulsando os demônios. Então, Estevão era usado por Deus desta forma, ou seja, além de servir na igreja, ele era uma pessoa dedicada na palavra e era usado por Deus. Então, nessa situação, diz o nosso comentarista que esta posição, ou seja, essa reputação de Estevão causou inveja e grande oposição dos adversários da igreja. Ou seja, eles não se contentaram, ficaram achando ruim o fato de Estevão ser essa pessoa dedicada ao ministério em obediência ao Senhor Jesus. E no versículo 9 já tem a manifestação desses adversários que vão investir contra a vida de Estevão. Diz o versículo 9, e levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Então, primeiramente, a gente destaca aqui a palavra sinagoga, do grego sinagogue, ou sinagogue. Essa palavra ela é usada 57 vezes no Novo Testamento. E Lucas, somente Lucas, utiliza 35 vezes a palavra sinagoga, sendo 15 no seu Evangelho e 20 no livro de Atos dos Apóstolos. Então, ela é bastante usual na linguagem de Lucas. E sinagoga, inicialmente, a semelhança da palavra eclesia, que significa igreja, a palavra sinagoga também, inicialmente, ela denota, ela representa, ela significa a união de pessoas, uma comunidade. E nesse caso aqui, no caso de igreja, comunidade cristã, e da sinagoga, a comunidade judaica. Então,
Primeiramente, ela significa a comunidade, as pessoas, e posteriormente passou a significar também o lugar de adoração, no caso a casa, o templo e também a sinagoga, onde as pessoas se reuniam para adorar. Nesse caso aqui de Atos dos Apóstolos, versículo 9, o sentido de sinagoga é a reunião de pessoas, é a comunidade. Então ele diz, e levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, ou seja, de Cirene, e dos alexandrinos, ou seja, de Alexandria, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Outra palavra que a gente pode destacar aqui é a palavra disputavam, né, que vem de disputa. Essa palavra ela é usual nos evangelhos e também no livro de Atos, porque ela já é utilizada pelos evangelistas para se referirem às ações dos inimigos de Jesus e dos discípulos, como por exemplo fariseus, saduceus, os escribas ou os anciãos, que eles disputavam com Jesus, disputavam com os discípulos. A gente pode verificar exemplos do uso dessa fala, por exemplo, no capítulo 8 de Marcos e o versículo 11, quando Jesus está tratando com seus discípulos sobre o fermento dos fariseus, ou seja, pedindo por discípulos se afastarem, terem cuidado com o fermento dos fariseus. E no versículo 11, Marcos capítulo 8, versículo 11, diz assim, e saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, ou seja, com Jesus, pedindo-lhe para o tentarem, demonstrarem, né, mostrar um sinal do céu. Então a palavra aqui, disputar com ele, ou seja, é utilizar dos seus argumentos, das suas perguntas capciosas, maliciosas, para tentar pegar Jesus em alguma falha, em alguma situação que pudesse ser usado contra ele nos tribunais. Ou seja, a intenção deles era fazer o mal para Jesus, então usavam dessas perguntas. Então, a linguagem utilizada é disputar, ou seja, eles disputavam com Jesus. Essa mesma palavra a gente encontra também ainda em Marcos, capítulo 9, versículo 14, já em relação aos discípulos. Jesus estava se aproximando, 9,14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Ou seja, questionavam, perguntavam, para querer, de alguma forma, pegar eles em algum erro, em alguma palavra mal colocada. Então, é esse sentido que Lucas utiliza aqui no livro de Atos, quando ele diz, e levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, ou seja, eles perguntavam, eles questionavam, e Estevão respondia com sabedoria, respondia com inteligência, respondia sob a unção do Espírito Santo. Vejam só o versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Ou seja, Estevão estava cheio do Espírito Santo. Falava com autoridade, falava com ousadia, falava com palavras de sabedoria. Interessante observar que esta palavra de sabedoria irresistível usada por Estevão, onde seus adversários não puderam resistir, ela foi prometida por Jesus aos discípulos. Ela foi prometida por Jesus aos discípulos. No capítulo 21 de Lucas, Jesus está falando sobre o sermão profético, os princípios das dores, e está falando dos sinais que antecederão a sua vinda. E aí ele diz assim no versículo, a partir do versículo 12, ele diz, olha, mas antes de todas essas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas, vejam só, e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por amor do meu nome. E ele diz, e vos acontecerá isso para testemunho.
Agora atentem para os versículos 14 e 15. Lucas, capítulo 21, versículos 14 e 15. Jesus disse: Proponde, pois, em vosso coração não premeditar como a vez de responder. Então não premeditem sobre como vocês vão responder essas indagações dos seus adversários. Ele disse no 15: Porque eu vos darei boca, ou seja, a palavra, e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Ou seja, Jesus prometeu isso aos discípulos. Ou seja, fiquem tranquilos, não se preocupem com o que vocês vão responder, porque eu colocarei palavras na vossa boca e sabedoria, e os seus adversários não vão poder resistir. E aí nós temos este efeito, o cumprimento desta palavra aqui na vida de Estevão, no capítulo 6, versículo 10. Estevão, capítulo 6, Atos, capítulo 6, versículo 10. Diz: E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Jesus prometeu, mandou o Espírito estava na vida dos discípulos e dos apóstolos, e Estevão, cheio do Espírito Santo, falava com sabedoria e cheio do Espírito Santo, e os seus oponentes não podiam lhe resistir. Isso é graça, isso é poder, isso é o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo na vida do crente. Acontece, meus irmãos, nós estamos então no testemunho de Estevão na nossa lição, subtópico primeiro, Estevão, usado por Deus, vejam que ele era usado por Deus, e ele venceu essa disputa. No subtópico 2, nós temos uma covarde oposição. Diz o texto: os inimigos da igreja usam de meios escusos, desonestos e malignos contra a fé cristã. Então vejam que eles, não conseguindo vencer a disputa com que eles travavam com Estevão, porque Estevão, cheio de sabedoria, fazia com que eles não resistissem, então eles ficaram enfurecidos, ficaram aborrecidos. E aí investiram de forma caluniosa, de forma difamatória, usando falsas testemunhas para levar Estevão até os tribunais. Vejam o que diz a partir do versículo 11. Diz assim: Então subornaram uns homens para que dissessem: Ouvimos proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, versículo 12, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Destaque: arrebataram. O arrebataram, ou seja, o prenderam com violência, com força, e levaram até o conselho, ou seja, levaram até o sinédrio, o tribunal religioso dos judeus. Então foi isso que aconteceu. Essas pessoas, essas falsas testemunhas, que vejam, continuemos no versículo 13, apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e contra a lei. Vejam que lá atrás havia dito que as palavras de blasfema eram contra Moisés e contra Deus. Aqui no versículo 13 diz palavras de blasfema contra este santo lugar e contra a lei. Ou seja, a lei representando Moisés e o santo lugar, que é o templo, representando Deus, que é o lugar de adoração a Deus. Então, vejam só o que eles dizem no 14. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, esses adversários, esses inimigos da fé cristã e da igreja, eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa para prejudicar os discípulos do Senhor. E até mentindo. Por quê? Porque eles não têm compromissos
com a verdade. Eles, ou seja, não estão gostando da verdade que está sendo dito, então eles vão tentar prejudicar e até levar à morte os seus adversários cristãos. E vejam que essa tática do adversário de ir em busca de testemunhas, e principalmente testemunhas falsas, para tentar condenar o justo, eles já haviam praticado isso com Jesus. Marcos registra isso no capítulo 14, versículos 56, 57 e 58, quando Jesus está perante o Sinédrio, o mesmo Sinédrio que está julgando Estevão. Jesus estava perante o Sinédrio. E diz o versículo 56 do capítulo 14 de Marcos: porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas o testemunho não era coerente. Eles não tinham coerência, né? Não achavam alguém que falasse coerentemente. No 57, e levantando-se alguns, testificavam falsamente contra ele e dizendo: nós ouvimos-lhe dizer, eu derribarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. Vejam que astúcia dos opositores de Jesus, e que vão também utilizar essa mesma astúcia contra Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã. Ou seja, eles estão inventando coisas, ou então distorcendo a fala de Jesus. Distorcendo a fala de Jesus. João registrou, por exemplo, no capítulo 2, versículo 19, que Jesus estava entrando no templo e ele vê que aquelas pessoas estão fazendo comércio, negociando na casa de Deus. E aí ele se aborrece com isso e fala para eles tirarem as coisas dali que estão vendendo. Ele disse assim: tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de venda. E aí, os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isto? Ou seja, com que autoridade tu estás fazendo isso? Falando contra nós, ou então querendo tirar a nossa venda daqui? E Jesus disse: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Qual é o sinal? Qual é a autoridade? Disse: derrubai este templo e em 3 dias eu o erguerei. Ou seja, Jesus está falando do templo do seu corpo, está falando da sua morte, está falando da sua ressurreição no 3º dia. Então, é disso que ele está falando quando ele fala em derrubai este templo e eu erguerei em 3 dias. Mas os seus adversários não querem nem saber. É assim que o inimigo utiliza. Ou seja, ele pega a sua fala e distorce para que você então fique, para que ele lhe faça acusações inverídicas, acusações irreais, fora do contexto. Então eles fizeram isso com Jesus e nós estamos vendo que Estevão está passando por essa mesma situação. Da mesma forma como aquelas pessoas adversárias de Jesus pegaram testemunhas falsas para ir no tribunal testemunhar falsamente contra Jesus, da mesma forma que então, Atos dos Apóstolos registra que essas testemunhas estavam falando a mesma coisa. E ele disse: porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Ou seja, distorcendo as falas para poder querer incriminar o servo de Deus. Então, meus amados, é assim que o inimigo usa para tentar prejudicar a obra, a missão de evangelização. Perceba uma coisa que no versículo 15, Lucas registrou o seguinte: então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, ou seja, em Estevão, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Como o rosto de um anjo. Relembrem um pouco o que aconteceu com Moisés quando ele subiu no Monte Sinai. Ele estava cheio da glória, a glória de Deus baixou, ele ficou cheio do poder, cheio da graça de Deus. E quando ele desce, o rosto dele brilha
E ele usa um véu para não ofuscar a vista dos seus irmãos hebreus. Da mesma forma, quando Jesus foi transfigurado, o rosto dele brilhava, de forma de que o Espírito Santo, a glória do Senhor estava sobre ele. E aqui nós temos Estevão cheio do Espírito Santo, um homem usado por Deus. Os sinais e maravilhas o seguiam conforme Jesus prometeu. E aí está sendo julgado pelos seus adversários, mas eles olham para ele e conseguem perceber o rosto de Estevão como um rosto angelical, porque uma luz brilha, uma serenidade está presente no rosto de Estevão, como que de um anjo. Então, Estevão, ele está dessa forma. Então, no capítulo 7, meus amados, no capítulo 7, e aí já entrando aqui no subtópico terceiro, nós temos a fúria dos acusadores de Estevão. Diz assim a nossa lição: após resumir com sabedoria a história de Israel, de sua apostasia, Estevão mudou o foco do seu discurso, confrontou a dureza do coração dos líderes israelitas, dizendo, perceba uma coisa, quando começa o capítulo 7, nós já temos o início do julgamento, porque as testemunhas contrárias, as testemunhas falsas, já foram ouvidas pelo Sinédrio, pelo tribunal religioso judaico. E aí inicia o capítulo 7 dizendo assim, e disse o sumo sacerdote, porventura é isto assim? Vejam que o sumo sacerdote ele está investido da posição de presidente do Sinédrio, presidente do conselho. Ele que está presidindo aquela audiência. Então, tendo ouvido as testemunhas, agora ele se volta para Estevão e disse, porventura é isto assim? Ou seja, tudo o que essas testemunhas falaram é verdade? Está perguntando para Estevão. Então, Estevão vai ter a sua oportunidade de fazer a sua defesa, fazer a sua apologia, e ele vai usar da palavra e vai fazer um resumo da história de Israel. Vai fazer este resumo e, no final, no apogeu, ele vai usar duramente da palavra contra os seus acusadores. Então, nós podemos resumir a defesa de Estevão pelo menos em 2 pontos. O primeiro é que Deus não está restrito localmente. Deus não sofre restrição de local e não habita edifícios materiais ou não habita edifícios, templos feitos por mão de homens. Veja só o que está escrito nos versículos 48 e 49 do capítulo 7, já findando o discurso de Estevão. Ele diz, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Então vejam que Estevão está se defendendo. Uma das acusações era sobre o templo. Ele estava desrespeitando o templo, a casa de adoração. Então ele usa do seu conhecimento do Antigo Testamento, seu conhecimento da lei, faz uma geral, começando por Abraão, passando pelos profetas, e aí ele vai dizer que Deus mesmo falou que ele não habita em templos feitos por mãos de homens. E esse discurso de Estevão está em perfeita sintonia com as palavras de Jesus registradas por João, no capítulo 4, versículo 20 e 21 em diante, onde ele está travando aquela conversa com a mulher samaritana, com a mulher de Samaria. E aí, ela diz para ele o seguinte, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve se adorar. E Jesus vai dizer para ela, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Ele continua, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Porque Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, Deus não está limitado pelo espaço.
Deus, sendo Espírito, pode ser cultuado e adorado em qualquer lugar. Então, o discurso, a fala de Estevão está em sintonia, tanto com o Antigo Testamento, quanto com a pregação, quanto ao ensino de Jesus, da espiritualidade de Deus, que não se limita pelo espaço. E a outra situação que Estevão defende no seu argumento é que a nação judaica, ela é uma nação historicamente rebelde, que se afasta, que desobedece a Deus, e que as gerações anteriores se opuseram e até perseguiram, mataram os profetas, e que a geração do seu tempo se opôs e matou o justo. É isso que está escrito no capítulo 7, versículos 51 em diante, né? Que esse discurso mais pesado contra os seus opositores, contra os religiosos da época, que mataram os profetas. Ele diz assim, 51, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. 52, ao qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Ou seja, Estevão mostra para eles, historicamente, o que eles têm sido com relação ao propósito e à missão de Deus, e mostra que eles, além de terem perseguido e matado profetas, também mataram o Filho de Deus, mataram o justo que veio salvar o mundo. Então, eles, após Estevão dizer isso, eles se enfureceram com Estevão. Versículo 54 diz assim, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra Estevão. Ou seja, ficaram bravos, ficaram raivosos contra Estevão. E aí eles vão dar sequência ao seu plano para exterminar a vida de Estevão. Então, no tópico 2 nós temos o seguinte assunto, a preciosa morte de Estevão, e nós vamos ter no subtópico primeiro, cheios do Espírito Santo, no segundo, a violência dos acusadores, e terceiro, o perdão do martírio. Então, vamos lá, cheios do Espírito Santo. Diz assim, após a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão estava traçado. Entretanto, antes de fazê-lo, o primeiro mártir da igreja teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai, num momento especial de tamanho êxtase espiritual. Então, Estevão, cheio do Espírito Santo, tem um compromisso com a verdade. Então, ele está ciente, ou seja, ele teve a oportunidade de se defender, ele discursa, fala da sua fé, fala de Jesus, fala de que eles mataram Jesus, então, mas ele não tem medo de falar a verdade. Fala ali na cara dos seus acusadores, dos seus opositores, fala a verdade. Eu vejo que ele não está preocupado com o resultado, ele não está preocupado com a sua vida. Será que o que eu vou falar vai causar raiva dos meus adversários? Será que eles vão me punir por causa disso? Não, ele não está preocupado com isso. Ele está cheio do Espírito Santo, está imbuído da missão de pregar o Evangelho, falar a verdade. Então, ele não está preocupado, ele não tem como preciosa a sua vida. Ele está querendo cumprir a missão que Jesus entregou nas suas mãos, que é pregar, falar dele, falar a verdade. Então, ele fala, independente do que possa ocorrer com ele. Então, os seus adversários ficaram enfurecidos. Mas Estevão, que está sob o domínio, sob a obediência do Espírito Santo, está sensível a Deus, sensível à ação da graça de Deus na sua vida, ele tem uma visão gloriosa, ele tem uma visão celestial. No versículo 55, diz assim, mas ele, capítulo 7, versículo 55, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus.
e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Que visão gloriosa, irmãos! Que visão maravilhosa teve Estevão. E mesmo estando prestes a sucumbir materialmente, fisicamente, mas ele, cheio do Espírito Santo, em vez de mirar, focar nos problemas que ele está enfrentando aqui na terra, diante dos seus adversários, ele foca em Deus. Ele foca o seu olhar no céu. Então, ele fita os olhos, fixando os olhos no céu. Ele viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita do Pai. E ele diz: Mas eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Vejam que todos os textos dos evangelhos, e até nas cartas, que falam sobre o Cristo glorificado, sobre Jesus glorificado, eles sempre colocam Jesus sentado à direita do Pai, sentado à direita de Deus. Mas Estevão vê Jesus em pé, à direita de Deus, à direita do Pai. Isso significa que Jesus se levantou para assistir e receber o primeiro mártir da igreja cristã, o primeiro mártir de Jesus, o primeiro discípulo sendo sacrificado por amor ao Evangelho, por amor a Jesus Cristo. E o que é que vai acontecer depois disso? Já no subtópico 2, a violência dos acusadores. Então, o que acontece no versículo 57 do capítulo 7? Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Ou seja, eles não quiseram saber de ouvir a verdade. Os opositores de Deus, os inimigos de Deus, eles não têm compromisso com a verdade, mas com as inverdades, com as mentiras. E eles não suportam ouvir a verdade. Então, quando ouve a verdade, faz de conta que não querem ouvir. Então, nesse caso aqui, eles taparam os ouvidos para não ouvir aquela revelação, aquela visão que Estevão estava demonstrando para eles. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, contra Estevão. 58. E expulsando-os da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, meus amados, a violência foi grande. Não tinham nada do que acusar Estevão, mas mesmo assim usando testemunhas falsas, testemunhas mentirosas, levaram eles ao tribunal e ali, mesmo ouvindo a verdade, não se contentaram, se enraiveceram, usados pelo inimigo, e aí investiram contra ele, arremeteram unânimes contra ele, levaram para fora da cidade e o apedrejaram. E as suas vestes depuseram ali nos pés do jovem Saulo, que depois vai se tornar o grande missionário apóstolo Paulo. Agora vejam só interessante, no subtópico 3, o perdão no martírio. Diz assim: naquele momento de suplício e de dores, Estevão não demonstrou sentimento de vingança e de ódio. Não, de forma alguma. Os versículos 59 e 60 dizem assim: e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Lembrem-se que Jesus, quando estava morrendo na cruz, ele olhou para o Pai e disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Estevão se volta para Jesus e diz: recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, versículo 60, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Olha só, meus irmãos, é o espírito cristão que aprendeu a palavra de Deus e que aprendeu com os ensinamentos de Jesus, ele vai praticar, vai viver o Evangelho de acordo com o que Jesus ensinou. Jesus ensinou a perdoar.
E na cruz, Jesus Cristo disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Está em Lucas capítulo 23, versículo 34. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. A mesma coisa o discípulo vai dizer: Senhor, não lhes impute estes pecados, mas perdoa-lhes, perdoa-lhes. Então é o sentimento cristão, é o evangelho que transforma, é o evangelho que ensina a gente ser diferente, a amar, a perdoar, a fazer o que Jesus ensinou. Então, Estevão não teve por preciosa a sua vida. E Salmo 116,15 diz assim: Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ou seja, Deus tem por preciosa a morte daquele que faz a sua vontade, que faz o seu querer, que está cumprindo a sua missão na terra. E aí, por certo, Deus se alegrou, Jesus se alegrou ao receber Estevão na sua glória. Muito bem, meus irmãos. Então, Estevão, ele cumpre a missão evangelística, a missão de um missionário fazendo a vontade de Deus, por amor e sendo fiel até a morte. No terceiro subtópico, nós temos o avivamento no sofrimento, e está em 2 subtópicos: sofrimento e morte dos apóstolos e avivamento e sofrimento no segundo subtópico. O nosso comentarista diz: a Bíblia não diz como todos os apóstolos de Jesus morreram. Em livros da história da igreja há registro de informações orais ou de tradições históricas sobre este assunto. A tradição histórica transmitida oralmente, registrada em alguns escritos, diz que, com exceção do evangelista João, todos os outros apóstolos tiveram mortes violentas. Então a Bíblia, na verdade, irmãos, ela não fala sobre como morreram os apóstolos. Na verdade, apenas a morte do apóstolo Tiago, que está inclusive no livro de Atos, tá? Capítulo 12, versículos 1 e 2, diz como foi que Tiago morreu. Capítulo 12, versículo 1 e 2. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. Então, Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, ele foi morto à espada, por mando de Herodes. Então, esse foi o primeiro apóstolo que morreu por conta do Evangelho. Estevão era só discípulo e foi o primeiro mártir, mas apóstolo mesmo, Tiago foi o primeiro a falecer dessa forma. E os outros contam a tradição que todos eles, com exceção de João, morreram de mortes violentas. Conta-se que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque quando ele recebeu a sentença de que ele deveria morrer crucificado, ele teria dito: não, eu não sou digno de morrer da mesma forma como morreu o meu mestre, o meu Senhor, e pediu para colocarem a cruz de cabeça para baixo, e assim teria acontecido. O apóstolo Paulo morreu em Roma, possivelmente decapitado. E assim por diante, todos os outros apóstolos sofreram martírios, pregando o Evangelho e jamais negando o nome do Senhor. Ou seja, depois que eles receberam o Espírito Santo, ali no Pentecostes, que foram cheios, revestidos, eles saíram para pregar o Evangelho. E sofreram perseguições, mas enfrentaram essa luta com bravura, com destemor. Olha, a sequência da morte de Estevão, no capítulo 8 de Atos, diz assim: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Eles conseguiram permanecer ali em Jerusalém, os apóstolos, mas os discípulos, a maioria, foram dispersos pela Judéia e por Samaria. E vejam que no versículo 4 do capítulo 8 diz assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então, esses discípulos, sofrendo perseguição, eles eram dispersos, mas eles não desistiam, não abriam mão de continuar pregando, divulgando, levando as boas novas de salvação, as boas novas do Evangelho, que salva o homem, transforma o homem num discípulo do Senhor Jesus. Então, o Evangelho foi propagado, foi divulgado por conta do destemor
por conta da ousadia, por conta que eles estavam cheios, revestidos do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo se responsabilizava em fazer as obras e para encorajar os discípulos. Então eles não estavam preocupados, né? Como Pedro, medroso, antes da morte de Jesus, estava ali todo trêmulo para não querer ser preso com Jesus. Depois do batismo do Espírito Santo, então ele se tornou destemido, corajoso, pregou a palavra, enfrentou os tribunais, enfim, porque agora eles estavam sob a unção do Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, os apóstolos, eles estavam cientes de que aquilo era a missão deles. Eles sabiam que iam ser perseguidos, porque Jesus orientou, Jesus falou. E Jesus disse no capítulo 5, quando ele estava tratando, Mateus capítulo 5, quando ele estava tratando das bem-aventuranças, das beatitudes, ele disse no versículo 11, capítulo 5, versículo 11 e 12 de Mateus, ele disse: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Glória a Deus. Então, todos os apóstolos, os discípulos estavam cientes disso, da perseguição, que era possível eles serem levados nos tribunais e pessoas maldosas, pessoas usadas por Satanás, iriam mentir contra eles. Mas o Senhor disse: vocês são bem-aventurados quando essas pessoas lhe provocarem o mal, mentindo contra vós. Mas exultai, mas alegrai, porque grande é o vosso galardão no céu. E Estevão estava ciente disso, que mesmo sendo injuriado, mesmo sendo difamado, caluniado por aquelas testemunhas compradas, aquelas testemunhas que foram forjadas, ele mesmo assim enfrentou, continuou firme na sua fé, confiando em Jesus, pregando o Evangelho. E por isso, na esperança de que ele era um bem-aventurado, ele fitou os olhos no céu e viu os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita do Pai. Louvado seja Deus para sempre. Então, o subtópico 2 diz o avivamento e o sofrimento. Ele vai nos ensinar aqui que é o Espírito Santo em nossa vida, revestindo a nossa vida, que nos dá força, coragem para nós enfrentarmos as perseguições, as diversidades que a vida nos oferece por conta do Evangelho de Cristo. Então, temos que ter fé, buscar o Espírito Santo para que a gente possa resistir às investidas do mal. E se tiver que acontecer alguma coisa conosco, nós temos fé que a nossa vida, nós não temos ela por preciosa. Jesus disse uma certa vez o seguinte: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perdê-la, por amor de mim, salvá-la-á. Era isso que Estevão estava vendo. E não estava vendo a vida dele aqui, querendo salvar a sua vida daquela condenação, daquela morte iminente. Não. Ele sabia que se ele perdesse a sua vida aqui, ele ganharia uma vida eterna ao lado de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso, meus irmãos. Que Deus em Cristo vos abençoe. Uma boa aula a todos e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir.